Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo a mais uma edição do Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Eu sou o João Alcim e mal posso esperar por essa temporada. Eu sou Alan Cruz, vulgo Cato Play, e a Play Pokémon tá querendo me deixar falido. E para completar a nossa bancada de hoje, o Evil Twin do GH, o Wesley Ribeiro. Salve, salve pessoal, eu aqui mais uma vez, tomando meu lugar aqui, hein? Bota aí, galera, vocês querem que o Wesley fique aí como integrante regular, porque já é da casa já. Já tô fazendo uso campeão aqui, já. Uso campeão. Uso campeão, é. Uso campeão no podcast. Bom, gente, vamos lá. Lembrando a todos, né, que esse podcast é um oferecimento lá da Geek Shop Oficial. Você pode acessar www.geekshopoficial.com.br e fazer as suas compras de cartas avulsas, produtos selados, acessórios e tudo mais para jogar essa maravilhosa temporada 2024. E usando o cupom DRAGONIL5 você vai ganhar 5% de desconto na sua compra. Beleza? Então não esquece, www.geekshopoficial.com.br, DRAGONIL5, vai estar aqui na descrição. É isso aí, e vamos para o episódio da semana. A nossa primeira notícia é que já estavam saindo, né, algumas cartas que vão fazer parte da nossa Obsidian Flames, né? Mas a gente estava tendo até um monte de leaks já em inglês, né? É um pouco estranho, porque começou a acontecer recentemente. Mas agora saiu um leak japonês. O Absol X, ele vai sair na Ruler of the Black Flame, no Japão, dia 28 de julho próximo. E vai fazer parte da nossa coleção Obsidian Flames, então vamos a ele. Absol X, tipo noturno, 210 de HP, Pokémon básico. Por uma energia noturna, Future Sight, olhe as 3 cartas do topo de qualquer dos 2 jogadores e coloque-as de volta na ordem que desejar. Por 2 energias noturnas e uma incolor, Cursed Slug, 100 de dano. Se o seu oponente possui 3 ou menos cartas na mão dele, este ataque causa 120 de dano adicionais. Fraqueza ao tipo grama, não tem resistência e custo para recuar 1. Eu só consigo pensar em uma coisa para essa carta, eu tenho certeza que o Wesley pensou na mesma coisa que eu. É essa coisa aí mesmo. E que coisa é essa? Só vai. Vai, você tem uma chance aí também. Controle, pô. Controle. Tá. O deck do oponente. Pô, eu vou esperar vocês falarem pra eu poder discursar sobre isso. Assim, eu particularmente achei bem filler mesmo essa carta, mas quem sabe no futuro aí pra um controle ela possa ter uma utilidade, né? Porque por enquanto, sim, esse primeiro ataque de controlar tanto o seu ou o topo do deck do oponente, mas esse segundo ataque por 2 incolores, 2 Dark e 1 incolor, né? E essa condição do oponente ter só 3 cartas ou menos na mão é bem complicadinho, né, de fazer. Tem Iono e tal, mas você tem que estar perdendo pra isso. Então, não sei. Eu pensei no controle, até tem um comentário aqui na notícia que diz o seguinte: passo 1, vai em segundo, comece com esta carta. Passo 2, Judge, Future Sight, para ter certeza que o seu oponente vai comprar alguma coisa inútil. Passo 3, espere que a vida dele seja miserável e que ele não tenha um supporter. Pode ser basicamente isso também. Mas tem outra questão, né? Quando saiu esse spoiler, eu até falei no grupo, a gente até conversamos, né? Então, algumas pessoas, eu falei que eu vejo muito potencial isso aí realmente para controle. O segundo ataque, aparentemente, é para fazer só o primeiro ataque jogar, porque o segundo ataque é muito complicado de você fazer, vai ser situacional, e 220 de dano vai ser aquela TET num formato onde não tem nenhum Pokémon Dark para você usar que seja melhor para atacar, e aí você bota ali alguma coisa para poder pagar essas 2 energias e causar o dano.
Mas esse não vai jogar, porque na mesma coleção vai sair um Charizard roubado dentro. Exatamente. Mas aí é básico, né? Diria que seria uma opção básico ali. Básico, mas são 3 energias, né? Então, sim, mas aí... você monta essas 3 energias é o tempo que você usa o Charizard. Sim. Mas eu tô falando, uma situação em que alguém precisa de um Pokémon básico Dark pra atacar e quiser, sei lá, fazer alguma coisa, pode ser que esse ataque aí seja interessante. O alarme tocou aqui, remédio pra tomar. Porém, é pro primeiro ataque mesmo. E eu vejo muito potencial porque a gente vê que cartas que mexem com o topo do deck, ou joga carta pro fundo do deck, ou que mexe, isso tem muito potencial de jogo vindo para controle. E muitos argumentos que usaram comigo no grupo foi que não dá tempo do cara ficar fazendo isso porque o cara consegue atacar rapidamente, o cara consegue fazer uma estratégia muito rápida, o cara tem um Maiona, o cara tem um não sei o que. Só que esse formato acelerado, e a gente já reclamou várias vezes aqui, Alcim vai concordar comigo, esse formato acelerado que a gente tem já faz muito tempo, antes deles anunciarem o jogo Escarlate e Violeta, nos primeiros programas aqui, a gente tá indo pro programa número 100 já em breve, a gente já falava que tá muito rápido, tem que desacelerar um pouco, a gente precisa de um formato mais lento, e a gente tinha um Oranguru que puxava a carta e jogava no fundo do deck, a gente tinha outras cartas que mexiam no topo do deck, a gente teve baralhos que faziam coisas de você mexer com controle com um formato acelerado. Então eu não vejo e essa carta que não vai jogar. Só precisa de algo para poder mexer ali que vá atrapalhar o seu oponente. Cartas principalmente que descarte o topo do deck. Porque a gente já tem, ele pode fazer um combo junto com a Gothitelle. A Gothitelle olha 2 cartas do topo do deck, uma vai pro fundo e a outra você deixa no topo. Cara, você tira uma do fundo, bota a outra no topo, mexe o topo ali, usa aquele apoiador que tira 3, mexe na mão do oponente, deixa ele com o mínimo de cartas possível, pra você no final mexer e controlar o topo, não deixar ele comprar nada que seja útil. E quando você fizer esse combo, o cara não joga. É a função do controle fazer isso. Essa época aí do finalzinho de Sol e Lua foi o ápice ali, né, do controle mesmo. Tinha bastante controle jogando. E eram cartas que às vezes... que negava prêmio era um saco de enfrentar. Cara, e era uma carta que tipo... ninguém vai fazer isso jogar. Pô, do nada começou a fazer jogar. Igual a Floge Pokéboneca. Ninguém dava nada pro Floge. Do nada ela apareceu no torneio, começou a atrapalhar todo mundo. Era uma carta que ninguém dava nada por ela. Então assim, é um Pokémon X. O HP razoável pra ser um Pokémon X, tá? 210, beleza, não acho ruim. 220 seria o ideal, mas 210 não acho ruim. 200 seria ruim, na minha opinião. Mas, por ser um Pokémon X, talvez a galera não queira usar tanto. Mas, cara, você viu o deck do Raticate que a galera tá jogando? Eu copiei a lista. O Raticate que usa... contador de dano? Coloca contador de dano e usa a capinha pra não tomar dano de Pokémon que tá com menos de 40 de HP. Ah, sim. Pô, isso aí é chato pra caramba, mano. E é maneiro de jogar. É legal de jogar. Depois que você faz isso com os Pokémon atacante, você baixa o Snorlax, coloca a capa e começa a dar nocaute e compra prêmio. Isso aí é mais jogo... fazer não, é divertido. Sair, né? Exato. Pode ser também. Não, mas aí no combo, essa sozinha é mais controle, outra estratégia. Eu não gostei muito do combo com Quagsire, não. Não achei que funcionou tão bem, não. Mas enfim, eu vejo muito potencial nesse Absol. A função do Sander é fazer isso jogar e em algum momento ele vai fazer, porque ele fez coisa jogar que ninguém esperava que pudesse fazer jogar. Pô, aquele combo do Umbreon com aquela ferramenta que não tomava boss. Cara, ele tirou isso da onde? Entendeu? E é coisa de controle. Então, cara, eu acho que isso aqui vai jogar. Em algum momento alguém vai montar uma parada com isso daqui e todo mundo vai calar a boca. Eu acho que não vai ser agora. Não, agora não. Mas também não acho que vai ser agora, não. Pode jogar, sabe? Tem um potencialzinho. O grande problema que eu vejo é que é uma ataque. Geralmente o controle ele não quer atacar, né? Ele quer deixar alguma outra coisa. Por exemplo, é muito mais interessante você ter um Clef na frente do que você ter que colocar o Absol, que dá 2 prêmios, com energia, pra atacar, pra poder fazer o efeito. Nesse ponto, tinha até uma Orbital, eu acho. Era Orbital, Wesley, que fazia alguma coisa parecida com isso? De voltar a estágio 2? Não, de mexer no topo do que era tipo a Tip Ice X. Não tinha? Tem um estágio 2 que faz isso. O Orbital que tem, ele ainda tá no formato ainda, inclusive. É aquele que coloca um Pokémon no banco pra cada número de energia ligada a ele, né? Eu acho que não era Não. Ela caiu. A que eu tava falando era da Espada Escudo 1.
Que ela olhava. Você podia olhar as 3 cartas do topo do deck do oponente e colocar de volta na ordem que quisesse. Entendeu? Pô, quando você tem uma habilidade que faz isso, é óbvio que é muito mais interessante, né? Quem faz isso atualmente é a Goftel, né? Que o Cato até mencionou aí. Sim, É. sim. Mas ela só olha 2, né? Só olha Mas 2, ela só mas olha vai uma 2. pro topo e uma pro fundo, né? Essa aí eu montei uma listinha com um Trevenant com ela. Que aí você coloca algum recurso. Mas ruim o que eu vejo de controle é que se você vai passar o turno pro seu oponente sem causar dano, que você passe o turno pro seu oponente causando algo que possa atrapalhar ele mais ainda. Então, você passar o turno mexendo no topo do deck, colocando uma carta que pode ser inútil pra ele, não é um ataque inútil. Porque tipo assim, muito mais útil, óbvio, não dá pra comparar aqui, mas o Oranguru era um ataque que puxava 3 cartas e voltava pro deck. Muito mais útil, ok. Mas não causava dano também. Sim. Você no seu turno movia tudo que você podia pra atrapalhar o oponente, tirando energia, mexendo na mão do oponente, tirando carta que ele pudesse tirar, atrapalhando o banco, mexendo o possível que você podia mexer, pra no final, ok, o Oranguru é muito melhor, voltava as cartas pra você. Mas você vai finalizar o turno tentando atrapalhar mais ainda o oponente. Só que nesse caso, pra isso ser efetivo, você controlar o topo do deck do oponente, tem que ter conseguido mexer de uma forma legal na mão dele também, porque ele pode ter o recurso na mão, né? Sim, mas aí tem essa questão também, né? Mas eu acho que Sidney é uma carta interessante, porque pode ser um deck que mexe com energia especial. A Erika que vai sair é coisa que você pode ver a mão do oponente e decidir se vai mexer ou não. Eu acho que a Erika baixa Pokémon básico, não é? Isso, você pega um básico e traz ele pra frente. Você pode dar um stall Só também. que você pode ver a mão antes, né? Isso, você vai ver a mão. O ponto importante é ver a mão do oponente. Qual é o apoiador que vai vir que você vê a mão do oponente e baixa a carta... É a Erika, mas ela põe a carta em jogo, básico, né? e joga ele pra frente. Ah, então. Tá vendo? Você pode dar um stall e ainda tirar um Exatamente. Algum Pokémon de setup do cara. Sinceramente, eu vejo possibilidade de jogo isso daí. Então, vou esperar só a boa vontade do Sander criar algo com isso daí. Ou algum outro deck builder de controle. Mandar um salve pro Yami99 aí, que ele gosta de deck de controle, ele vai fazer alguma coisa com isso. Bom, continuando aqui as nossas notícias da semana, a gente também teve a revelação de uma família do King Gambit. O Pawniard tá aqui basicamente para evoluir o P-Sharp também, mas o King Gambit é um Pokémon de metal com 180 de HP, estágio 2, e ele tem um ataque por 1 energia de metal, Execute, se o Pokémon ativo do seu oponente possui 4 ou mais contadores de dano nele, ele está nocauteado. Por 1 energia de metal e 2 incolores, Massive Range, 140 de dano seco. Ele tem fraqueza ao tipo fogo, resistência ao tipo grama e custo para recuar 4. Quase que eu fui traído aqui pela Pokébit na tradução. E custo para recuar 4. Pesadíssimo esse bicho aqui. E aí eu quero saber de vocês. Mais um baralhozinho rogue aí pra fazer uma graça? Ah, com certeza, cara. Pô, eu gostei disso daí. Principalmente porque a gente tem outra carta que complementa ela, que você já vai falar em breve. E tem um estádio que a gente vai falar também, que eu acho que faz o combo se formar dentro desse deck, possível deck de King Gambit. Porque você causar um nocaute direto por isso, cara, é interessante. Cara, me veio na cabeça agora. O Samurott Vista podia entrar aqui só pra poder botar 4 contadores ali no Vista Power, e aí você dá um jeito de tirar ele de campo e, pum, já deu o primeiro nocaute. Imagina. Pode funcionar. Esse aqui me traz boas lembranças do Evil Tal GX, né? Que ele tem o GX dele fazer isso. Saudades. Mas assim, o grande problema desse King Gambit é ele ser estágio 2, né? Que aí pra você fazer todo esse setup até com o que você mencionou do Samurott, né? Já vai mais uma linha de evolução, mais algo que vai ter que ser inserido no deck, torcer pra rodar. O problema grande dele é ser estágio 2 mesmo pra mim. Mas esse ataque é muito legal de nocautear, assim. Eu gostei bastante. Bom, eu não sei direito, eu acho que é no máximo liguinha. Isso aqui é rogue do rogue. Ficar conseguindo acertar a sequência de King Gambits em campo vai ser um pesadelo pra isso aqui. Se ele fez no formato passado, onde tinha Drizzle com Quick Shooting, aí era outra história. Bom, mas vou te falar, o problema tem Quick Shoot ainda. Mas não tem Drizzle, né?
Mas o Era o que problema todo fazia é eu jogar. dois está. Não, o Inteleon que põe contador de dano ainda tem. O problema é Sim, mas dois o que fazia estágios jogar dois, era, né? era o Drizzle, né? Que evoluía e buscava. Sim, Ele sim, só jogava mas. por causa do Drizzly. Tanto que no Sim. final só usava o Intério de Espada e Escudo 1. Nem, o pessoal nem tava usando Quick Shooting mais. Uhum. Mas o problema todo que eu vejo hoje, se quiser usar o Inteleon, suave. O problema é que são dois estágios 2 pra você competir aí. É muito pesado. É mais fácil você fazer o combo com a ferramenta que o Alcim vai puxar aí pra falar agora e o estádio. Bom, a carta que você falou que veio pra funcionar com ele, né? Seria a Revenge Punch, uma ferramenta que diz o seguinte: quando o Pokémon ao qual esta carta está ligada é nocauteado pelo dano de um ataque de um Pokémon do seu oponente, coloque 4 contadores de dano no Pokémon atacante. Então, só de você ter nocauteado um Pokémon com ela, você já vai estar no range pro Kingambit alcançar o nocaute no turno seguinte. E aí você gera mais um complicador, eu acho, né? Porque você vai ter que ter a ferramenta, o oponente não pode tirar, ele tem que acertar com dano aquele Pokémon com a ferramenta para tomar 4 contadores e aí o Kingambit bater, né? Sim, a ferramenta é fácil de contornar, né? Querendo ou não. Porque tem vácuo, você pode simplesmente puxar outro bicho ativo. Tem essas situações, né? Mas é um combinho que já vem pronto, já, né? Pelo menos. E não são todos os decks que vão vácuo, né? Eu acho que. Sim, Lost Zone, que é o principal deck que usa vácuo, é um mágico que você vai encontrar numa liga, num torneio, num cup, num challenge. A chance de você pegar um Lost Zone é muito grande. Mas eu ainda acho uma excelente carta para você colocar junto. Na verdade, vai ter que ter no deck, para uma forma de você colocar contadores de dano. A Alakazam é outra forma de você colocar contadores de dano na mesa. O estádio, não sendo o Town Department, que ele já vai falar, talvez não precise desse estádio para fechar o combo, que aí você pode usar o Arven. Mas tem o estádio o Gap Jaw, que o cara entra com um básico em campo já tem contador de dano, aí você move com a Alakazam. E dá pra você tentar fazer essa. Pode ajudar mesmo. Entendeu? Dá pra tentar puxar essas paradas aí. E aí, conseguindo fazer esse lance de você puxar contador, tentar mover ali os danos e conseguir colocar esses contadores, você já fecha ali o nocaute. Tem o Howlucha pra ajudar, tem N outras situações que você pode fazer. Até. Não sei se ainda tem aquele apoiador que puxava o contador seu pro Pokémon do oponente. Ainda tem? Era o Pau, acho que fazia isso, não era? Acho que caiu a que tinha. Não era. Acho que era o Funesto, não era? Era o Funesto, é verdade. Não, tem uma que move do seu ativo, acho que ela tá no formato. É a Elite 4 de fantasma lá de canto, se não me engano. Agatha. Isso. Agatha. Então, acho que ela move 2 contadores ou 3 contadores do seu Pokémon ativo pra frente. Já é outra coisa que pode ajudar. A Agatha move 3 contadores do ativo seu pro ativo do oponente. Aí, já é uma coisa que pode. Já é uma coisa que pode ajudar. Às vezes você botou dano, você tomou um dano, ou de alguma forma colocou dano na sua mesa, você pode usar a Agatha, jogar pra frente, usar o Alakazam, puxar um contador nocaute. Enfim. Nos comentários aqui eu vi uma ideia interessante. Eu acho pesado, só pra concluir, eu acho pesado, mas é uma ideia. Pra usar a Starm, que vai vir na 151. Tem Starm também. A Starm é interessante. Porque a habilidade dela é uma vez durante o seu turno você pode colocar 2 contadores de dano em um Pokémon do seu oponente. Se você colocou contadores de dano dessa maneira, descarte este Pokémon e as cartas ligadas a ele. Aí as coisas mudam. Você pode voltar com o Zoroark, você pode voltar com o carrinho. Você pode voltar. Exato. Você pode fazer no Zoroark, pode fazer no carrinho para evoluir uma no campo, porque ela tem só 90 de HP. Então, talvez seja um método interessante. E aí você. Talvez o problema do baralho seja só enfrentar baralho de um prize, né? Se for baralho de 2 prizes. Você beleza, o cara nocauteou um bicho seu, você coloca os 4 contadores de dano e caça o nocaute com o Kingambit. Então, assim, é difícil, né? Não sei, vamos ver. Seguindo aqui, uma outra carta que foi revelada, que vai sair na Ruler of the Black Flame, é a Town Department Store. É um estádio que diz o seguinte: uma vez durante o turno de cada jogador, esse jogador poderá procurar no seu baralho por uma carta de ferramenta, revelá-la e colocá-la na sua mão, e então embaralhar o seu deck. Só isso. Você bota o estádio e busca uma ferramenta todo turno. Então, foi esse estádio que eu falei sobre ajudar esse deck do Kingambit, né? Pra você buscar a ferramenta e garantir que você vai ter a ferramenta no turno. Mas você pode usar, ao invés desse estádio, usar o Gap Jaw
e no lugar do estádio, vamos dizer assim, você usar o Arvin, que vai te garantir ali um item, que pode ser uma busca para evoluir. Sei lá, você pode buscar uma bola level, uma level ball, para poder buscar a Starmie para evoluir, e a ferramenta ser essa ferramenta para você colocar no King Gambit. Então você já tem ali outra estratégia que você pode usar com esse apoiador do turno. E usar o Alakazam, Gape Joy. Então tem algumas formas ali de você colocar contadores no dano. Tá começando a ficar mais interessante a ideia. Eu acho que no formato tem muito estádio melhor do que isso pra se inserir no deck. Assim, Concordo. Dá pra focar em buscar a ferramenta com Arvin mesmo, no draw, melhor do que... Se a ferramenta for tão importante, no Arvin mesmo. Sim. Até porque o Arvin busca o doce raro, né? Sim, doce raro, busca level ball. Porque assim, pelo que a gente tá vendo dos spoilers, saiu esse estádio. Aí logo em seguida, melhor, saiu o King Gambit com a ferramenta. Aí logo em seguida saiu um estádio que busca a ferramenta. É meio que tá dizendo pra gente, o combo tá aqui, ó. Você tem a estádio que busca a ferramenta que joga no King Gambit, ó. Os três juntos formam um deck. É a impressão que eu tenho, sabe? Não que seja a melhor opção, e não será, mas é a impressão que dá com o lançamento das cartas nessa coleção. O Gape Jalbog parece ser uma ideia melhor nesse momento. Sim, porque mas você pode controlar, né, com a Alakazam. Acho que o Brejo é melhorzinho mesmo. Muito. Bom, seguindo aqui, a gente teve no site da Pokémon.com a revelação de algumas cartas que vão fazer parte da nossa Obsidian Flames, né? Inclusive a Special Illustration Rare do Charizard X, que tá um absurdo. A Kiregawa, né? Fala nada. A Kiregawa é top. Se você não viu, procura para dar uma olhada nessa arte do Charizard X, que ela tá um absurdo. E ela foi responsável por me fazer ter a certeza de que eu não vou colecionar os Tera, né? Porque, sem condições. Isso aqui vai ser... Quem anunciar para venda vai colocar aceito rir em bom estado. O meu não tá, porque, então. Cara, punk. Mas vamos passar pelas cartas. Você quer falar alguma coisa? Pode falar. Não, essa carta do Charizard é o motivo de eu ter aberto o cast de hoje falando que a Pokémon quer me falir. Porque essa carta vai ser muito cara. Não duvido não. Bom, a primeira carta que eles revelaram aqui, fora o Charizard, uma que eu achei bastante interessante, que é o Glimmora X. Um Pokémon do tipo lutador com 270 de HP, estágio 1, evoluído Glimmet. E ele tem a habilidade Dust Field. Enquanto este Pokémon estiver no posto de ativo, o seu oponente não pode ter mais do que 3 Pokémon no banco. Se ele possui 4 ou mais Pokémon no banco, ele deve descartar esses Pokémon do banco até que possua apenas 3. Se mais de um efeito muda a quantidade de Pokémon no banco, de Pokémon permitido no banco, use um número menor. Então, né, se você tiver estágio desmoronado e o Glimmora, prevalece a habilidade do Glimmora. Por 2 energias do tipo lutador, Poisonous Gen, 140 de dano, Pokémon ativo do seu oponente está envenenado. Tem fraqueza ao tipo grama, tem custo para recuar 3, e essa é uma das primeiras cartas da 5-Ban Graphics que eu gosto. Tá quem? 5-Ban Graphics. No caso não é só a nível de informação, não é 5-Ban Graphics, é Ichiban, por causa do japonês, tem uma cidade lá chamada Ichiban, e 5 é Ichi. Mas é um 5. Sim, 5 em japonês é Ichi. É 1. Não, eu sempre li isso aqui como Ichiban. Não, mas 5 é 1. Pô, Ichi é 1. 5-Ban? Não é 5-Ban. Eu acho que isso aqui é por causa da cidade de Ichiban. Eu sempre falei por causa do Ichiban. Não, mas... Informação burra, da minha parte. Vim até olhar aqui, ó. Segundo o informação boa da minha parte, velho. O It é 1, Go é 5. Então é Goban. Aí bota um H aqui e vira Gohan. Eu não gosto das artes que eles fazem. Informação burra. Aqui eu gostei. Eu não acho, não. Eu gosto das artes que eles fazem. Eu também não gosto. Eu acho interessante, cara, as artes que eles fazem. Mas uma coisa que eu ia perguntar a vocês. Aquela ferramenta que é um balão que dá recuo grátis. Vocês lembram se é estágio 1 ou estágio 2? Só estágio 2. Que pena. Porque eu já tava pensando em botar isso aqui no Tinglu. Ia ficar tão legal. Pode colocar. Eu acho que isso aqui vai jogar sozinho, cara. Eu também acho que vai jogar sozinho. Não. Porque o Glimmet já tem ascensão, você já pode evoluir no T1.
Não, eu sei, ué. Por conta disso Cara, também. já pensou T1 você abrir de Glimmet e Booster Shake pra fazer Glimora X T1? O seu oponente startar o jogo podendo só ter 3 Pokémon no banco? Aí é bonito. Aí é bonito. Acho que o grande problema dele é o poder do ataque, né? 140 só vai ser relevante de verdade contra um Arceus da vida, né? Que vai bater na fraqueza e nocautear, né? Mas assim, ainda deixa envenenado. Sim, né? Tem outras coisas que aumentam o veneno, mas não sei a questão do dano se é algo que pode impactar nele ver jogo, né? Mas a habilidade é bem interessante, eu gosto bastante. Eu vejo mais ela pela habilidade mesmo, de você travar o banco do oponente, limitar o banco do oponente e depois atacar com... Porque se você limitar o cara montou o setup todinho, você botou a Glimora X, fez ele diminuir o banco, você já vai quebrar ele de muitas formas. Nem que não tenha montado, né? Ainda mais hoje em dia você vê todos esses decks que estão jogando bastante aí utilizam o banco completo, né? Sim. Gardevoir, Lugia, essa galera aí precisa dos 5 espaços no banco. Então... Eu acho que a Gardevoir não vai sofrer tanto. Eu acho, porque deixa os três routes no banco e manda embora o Greninja, manda embora o que tiver no restante no banco. Fica com... Aí é uma forma de contornar, né? Mas que vai atrapalhar bastante. Não, atrapalha, mas ainda tem... Você bate com fé. Eu ia falar, ainda mais que a fraqueza. Já falei tanta coisa burra, agora eu ia falar que a fraqueza é psíquico, mas não é grama. Não é porque ele é de pedra, ele não é lutador de fato. Eu acho que é um bicho que atrapalha bastante. Ó, porque a Gardevoir, se você conseguir fazer aquele T1 dos sonhos, colocando 4 routes e mais nada em jogo, você joga e consegue enfrentar razoavelmente esse baralho. Você não vai ter ali os Zacian pra dar um porradão e tudo mais, mas dá pra viver. Agora, mas atrapalha, é muito ruim, né? Vai te prejudicar o draw, vai te prejudicar os ataques, né? Porque a Gardevoir Baby mesmo, ela pena pra chegar nesses 270 aí, ela vai morrer num hit. E aí você já perde draw e tudo mais. Só que assim, é uma carta muito legal. Eu gostei bastante. Eu já tinha curtido o Glimora Baby, né? E esse Glimora Rex aqui, bastante legal também. Sim, bem interessante. Bom, seguindo aqui, a gente tem também um lindo, perfeito e sem defeitos Scizor. Ele é estágio 1 de metal com 140 de HP e por uma energia de metal tem um ataque Punishing Scissors, 10 de dano. Este ataque causa 50 pontos de dano adicionais para cada um dos Pokémon do seu oponente em jogo que possua uma habilidade. Por 2 energias de metal, Cut, 70 de dano seco. Tem fraqueza ao tipo fogo, resistência ao tipo grama e custo para recuar 2. E era um Pokémon que faltava no Zorobox. Rapaz, muito forte, muito forte. Muito forte mesmo. É o mesmo ataque ali do Flapple, né? Mas aplicando algumas fraquezas relevantes, né? Bate no Timpal, bate Gardevoir Baby ali sem precisar de muita habilidade no campo. Mas é muito forte mesmo, sim, esse ataque. Esse aí me lembra aquela Yavaio que jogou um tempo atrás, que jogou muito, muito, muito. E isso aí, quando. Esses spoilers de hoje, só tem um que eu não curti tanto. Todos os outros eu achei sensacional, principalmente Scizor. Porque dá pra você montar uma parada muito legal com ele, e ele vai entrar de tete em alguns baralhos. E pode entrar até assim. Claro que jogando com o Zoroark ele funciona muito melhor. Mas você pode fazer alguma graça com ele, sabe? Porque, tem muita coisa jogando com habilidade. Cara, Gardevoir tem habilidade, Lost Zone tem habilidade, Arceus tem habilidade, Lugia tem habilidade, cara. Quase tudo tem habilidade. Você pode encaixar uma parada dessa daí e fazer estrago na mesa. Se pegar desprevenido ali, ele faz uma bagunçona, né? No campo. Faz. Bom, seguindo aqui, a gente tem também a Mawile. A Mawile, ela já tinha saído, na verdade, porque a gente sabe que ela é promo de pré-release da coleção Obsidian Flames, né? Mas aproveitando, vamos passar aqui por ela. Ela é um Pokémon básico, com 90 de HP. Tem a habilidade Special Eater. Quando você joga este Pokémon da sua mão para o banco durante o seu turno, você pode descartar uma energia especial do Pokémon ativo do seu oponente. Por uma energia de metal e 2 incolores Sharp Fang, 90 de dano seco. Também tem fraqueza ao tipo fogo, resistência ao tipo grama e custo para recuar 1. É uma giratina que a gente teve em Sol e Lua nerfadinha, né? Cartana, né? Também. Cartana. Eu gosto disso daqui, a giratina,
A gelatina podia pegar qualquer um, né? Uhum. Se eu não me engano. Mas cara, mas isso aqui vai ser bom pra tirar aquela Gift Energy do Lugia, que tá ativo, esperando tomar o dano pra comprar uma carta a mais. Não, a gelatina tirava do ativo só também. Uhum. A Cartana que tirava de qualquer um, mas era GX. Carta já de qualquer um, mas ela era GX, tá certo. Tira a Gift Energy, tira a Vigward Energy. Exatamente. Entendeu? São coisas importantes. Eu acho que com o One-Off, o ruim é que a gente não tem a rede mais, né? Com a rede você podia fazer um abuso desse efeito aqui. Ia ser Com sensacional. certeza. Agora, sem a rede, você tem que escolher certinho o momento que você vai usar e, eventualmente, por exemplo, alguns baralhos que conseguem usar a Penélope, poderia usar a Penélope, né? Mas é mais difícil você gastar a Penélope pra tirar uma energia especial depois, né? Uhum. Vai encher o banco. De vida, você pode encher o banco, tirar com estado desmoronado e voltar, dependendo da estratégia, claro, que é muito rolê, né? É o que eu ia falar. Voltar com Tira na carrinho. Glimora X do oponente. Por aí. Bom, por último, a última carta que foi revelada é Rhyme, um apoiador, saiu com uma só versão full art, né? E diz o seguinte: compre 3 cartas, troque o Pokémon ativo do seu oponente para o banco, né? Você vai mandar esse Pokémon pro banco. Vai funcionar como um repel. Então você dá um draw de 3 cartas e repel, porque é o seu oponente quem escolhe o novo Pokémon ativo. Isso aqui eu não sei falar pra vocês. Você não podendo escolher, gastar o apoiador do turno, comprar 3 cartas. Cartinha para pré-release só mesmo, né? Que você A Rhyme Pra pré-release pode ser. A Rhyme é a apoiadora que eu menos curti essa daí agora, porque se você escolhesse como um boss, aí ia ser absurdo. Aí era quebrado. Não, aí posso comprando 3 cartas, pelo amor de Deus. Aí ia ser absurdo. Mas o seu oponente que escolhe, eu ainda prefiro usar o boss. Compro essas 3 cartas de outra forma. Triste, porque eu acabei de arrumar meus boss do Lisandre Foil, aí sai uma carta melhor, não. Ainda bem que não é. Cara, eu não sei, eu achei meio qualquer coisa. Talvez no pré-release. Não tem nem muito o que falar dela mesmo, é bem em qualquer coisa mesmo. Bom, senhores, essas foram as notícias da semana. Todas as demais cartas que já foram reveladas, a gente já chegou a comentar aqui no podcast. No dia 29, né? 29 não, dia 28 de maio, se não me engano. 28 de julho. Vai ser lançada lá no Japão a Runner of the Black Flame e a gente vai ter mais a ideia de como que vai ser a nossa Obsidian Flames. Lembrando que essa Obsidian Flames vai ser formada pela Runner of the Black Flame, pelos X-Starter Decks e por mais ou menos 30 cartas que foram cortadas de Paldea Evolved. Não é nada assim, nossa, muito importante que foi cortado, assim, eu até fui dar uma olhadinha para ver se tinha alguma coisa assim muito boa. E a que eu mais achei que podia trazer algum impacto é o Scash. Então, o Scash, não sei direito como é que fala. Então, assim, não tem nada assim, nossa, que coisa importante que eles cortaram. Mas fica aí a ideia do que vai formar a nossa Obsidian Flames, certo? Um omelete, né, de carta e um monte de coisa misturada. Uhum. Tu até tava falando com o Cato no episódio anterior que tá com um grande potencial disso aí ser uma Fusion Strike 2.0, sabe? Fizeram um catadão de tudo que foi cortado, de tudo que tava faltando lançar, jogaram ali, e aí o resultado foi uma coleção que tinha até cartas boas, mas que a gente sofria pra conseguir tirar. Afinal, tinha um monte de carta filler pra poder fazer número na coleção. Vai ser o caso desse Charizard, né? Que vai ser o caso do Charizard aí, que vai é o ser caso saco Charizard. pra tirar ele. Mas vou te falar, ficou menos pior tendo esse Scizor como carta do que eu acho muito bom você ter esse Scizor. E provavelmente é uma carta rara foil, não sei se vai ser tão fácil de tirar. Então tem esse querendo ou não, esse Tiranitar eu não acho ruim. Eu acho que é legal pra caramba. Tem o Decidueye, que é interessante. Tem algumas coisas interessantes dessa coleção. Mas o principal pra você tirar, que é o que vai fazer a galera gastar, e por isso que eu acho que a Pokémon anunciou agora essa carta, é o Charizard, cara. Esse Charizard aqui. Porque isso aqui, se for raro de pegar esse Charizard Super Illustration Rare, aí a galera vai gastar com força pra poder conseguir pegar essa carta. Eu acho que essa coleção tem bastante coisinhas com potencial mesmo. Mas, é claro, o que vai fazer a galera comprar é esse Charizard absurdo, igual com um Paldea Evolved, que tinha pouca coisa boa de fato, mas tinha a Iono Full Art e alternada, né? Que fez a galera dar buyout lá no Japão, por exemplo. Uhum.
O que eu posso dar um chute de por que revelaram esse Charizard aqui agora? Pode. A gente tá com a coleção toda encavalada, né? A gente teve agora, em junho, o lançamento de Evoluções em Paldea, que no Brasil, para ajudar, atrasou em 2 semanas. Aqui na minha cidade, atrasou em 1 mês. Então, tanto que a gente teve o pré-release mesmo só na semana passada. Pré-release bem pós-release, né, diga-se. Feliz, famoso. Então ela tá bem em cima do lançamento da Obsidian Flame. Se você for parar para pensar, uma lançou no mercado, né, americano no começo de junho, a outra já lança no começo de agosto. Para no mês seguinte a gente ter uma coleção que está sendo esperada há muito tempo, que é Escarlate e Violeta 151. O que poderia acontecer? A galera acabar não gastando dinheiro com Obsidian Flames, porque vai se matar de comprar Pokémon Card 151. Escarlate e Violeta 151, que é o nome do ocidente. Então, de repente, tá aqui, vocês não vão comprar? Vai ter um Charizard que vai valer R$1,5 nessa coleção, e isso atrai, né? Porque, carta do Charizard chama muita atenção. E você atrai compradores para aquela coleção que ficou ali esmagada entre outras duas, né? A vantagem que a gente tem... Hã? Os caras são espertos, né? Não à toa que a poderia. Exatamente. Não é à toa. Não é à toa. Então, assim, você vê um meio de você manter o interesse nessa coleção, né? A vantagem é que depois desse momento todo encavalado, a gente deve ter um retorno do nosso padrão de lançamento, né? Porque aí a gente deve voltar. A coleção seguinte deve ser em novembro e depois dela em fevereiro do ano seguinte, e a gente finalmente vai estar de volta, né, ao padrão que a gente tinha antes, né? E aí pelo menos estamos aqui na torcida, né, das coleções não ficarem encavalando mais. Sei não, hein? Vocês estão vendo que isso está sendo rentável? Acho que não. Acho que vai ser o novo normal. Mas eu acho que tem um limite, né? Também acho que deveria ter. Seria o correto. Eu acho que tem um limite, porque chega uma hora que não tem mais como você tirar dali, né? Uma hora que não vai dar conta. Com certeza. Sei lá. Bom, essas, como eu disse, essas foram as notícias da semana, e agora que a gente tá às portas do Mundial, eu queria saber de vocês. E aí? O que aliás, né? O Mundial, a temporada 23 já acabou. Todos os torneios Premier que acontecerem a partir, né, desse momento de julho já estão contando para a temporada 2024, mas o Mundial ainda vai acontecer. E a gente já sabe, né, qual que vai ser o formato, que é basicamente ali Shining Fates, Battle Styles, porque tinha umas cartas em Battle Styles, em Shining Fates, até Evoluções em Paldea. Esse é o formato do Mundial. E aí? O que a gente espera desse Mundial? O que vocês acham? Eu acho que muito do que a gente viu no Nike vai ser refletido no Mundial. Porque o Nike foi o primeiro torneio junto com a última coleção que saiu agora, com a Paldea Evolved, com Evoluções em Paldea. Então foi o primeiro torneio depois que a coleção foi lançada, a galera testou baralhos ali, a galera testou cartas que chegaram. Então alguns testaram, outros já tinham mais testes ali, mas foram meio que confirmando o que ia ser útil, o que não ia ser útil, o que ia atrair, que não ia atrair. Tem muitas coisas novas que se confirmaram ser algo bem interessante. Eu acho que 2 apostas que eu vou fazer de que vão bem, podem não pegar top 8, não ir tão longe assim, mas talvez peguem um Day 2 e vão bem, é Tinglu e o deck do passarinho, o Unite Wings. Claro que o Unite Wings precisa fugir de Lost Zone para conseguir, mas talvez até o Mundial eles encontrem uma solução para tentar bater de frente com o Lost Zone, ou pelo menos deixar a partida 50-50, 60-40. Solução, sabe? Já achou já no Nike. É não enfrentar Lost Box. Sim, mas os caras às vezes encontram soluções que a gente não consegue enxergar. Às vezes tá na nossa cara e a gente não vê. Tem coisa que a gente vê eles jogando, os pro player, que, cara, faz umas jogadas às vezes que a gente não pensou. A gente não imagina. Caraca, mano, de onde ele puxou isso daí? Então, às vezes, o cara pode ter uma carta na manga lá ou descobrir alguma coisa interessante que possa surgir. Mas a única coisa mais certa para que isso aconteça de ir pro T2 é fugir mesmo dos Lost Zone. Se não enfrentar a Lost Zone é a melhor opção. Agora, Tinglu, eu acho que tem como melhorar a lista e fazer umas paradas legais para poder jogar. Eu vi que o Tinglu que apareceu na stream tava jogando com o Lucario Vistar. Não acho que seja a melhor opção. Vistar? Tinha Lucario Vistar na lista, uma linha de 1. Eu assisti a stream, se não me engano foi a última partida do suíço no primeiro dia.
e tava com o Lucario Verstappen. Cara, eu não queria dar a cal, não, mas eu tava testando com Pidgeot e Pedra Selada Florestal. E funcionou legal. Porque, cara, baixa o Pidgeot, Pedra Selada Florestal, busca o apoiador que estiver faltando, busca a carta que estiver faltando, busca o recuo, busca, sei lá, um Boss Order, busca um estádio que tá atrapalhando, e o que tiver rolando ali eu busco, depois eu volto pro deck com o Pidgeot e beleza. Eu dou aquela surtada, dou aquela segurada ali. E o que falta, na minha opinião, é cartas que retornem recurso pro deck. Seja mais apoiador, seja energia, ou algo do tipo, porque não é difícil você tomar um stall desse baralho, principalmente cartas de recuo. Porque hoje, jogando com ele, o cara puxou meu Alakazam, botou ativo, botou uma Sableye na frente e acabou meu jogo. É que Tinglu não chega a ver jogo ainda nesse formato, nesse Mundial, né? Porque ele ainda perde muito pra si mesmo, né? Não tem aquele monte de recurso que faça ele jogar com precisão, com maestria e tal. Eu acho que teve uns 2 Tinglu no D2, cara. Ah, mas pegar D2 não é muito... Não, é o que eu falei, são 2 baralhos que eu acho que podem pegar D2, que não devem pegar top 8, mas podem pegar um D2 ali, beliscar um D2. Pegar, por exemplo, o top 32 lá só tem um Intellion Urshfu e foi o que ganhou, né? Então, sim, às vezes pode ter realmente uma zica, uma zebra ali, o cara conseguir e tal, mas... Esse deck em específico eu acho um pouquinho mais difícil. No mais, o que a gente tá vendo no formato é o que vai topar. Uhum. É possível que Mil top, Lugia, Arceus, Lost Zone variações, Gardevoir, que é a minha maior aposta, até porque eu tô jogando com ela, né? Então Em pau também, é o deck que eu quero que vá. Palkia? O Tianpao, né? Tianpao. Miraidon talvez, cara. Miraidon tem uma jogada legal, sabe? Não acho que seja um deck ruim, não. Perdeu um pouco de espaço, mas tem uma jogada legal ele. A Miraidon, não sei, cara. A Miraidon só saiu pra poder parar a Palkia mesmo e aí parou os dois. Não teve... nenhum nem outro. Eu não sei, eu gostei bastante do Miraidon quando ele foi lançado, mas eu não vejo ele com esse potencial todo. Eu no urubu do Pix do Miraidon. Por aí. Por aí. Bom, aqui na pasta, né? Vai que volta a jogar, né? Né? Vai que a jogar. Eu tô animado porque eu vou streamar. Até gente falou, pô, é Japão, cara, vai madrugada. Eu falei, pô, já transmitiu da Europa, que também começou 3 da manhã, então tô nem aí não, mano. Vou transmitir, é torneio importante, quero acompanhar os brasileiros que vão jogar. A galera acompanhou um jogo da Copa de 2002 aí. Cara, pô, Coreia-Japão, mano, jogando, assistindo o jogo de madrugada, pô. Acordava pra ver, hein, cara. Acordei também pra caramba, cara. Tenho boas lembranças dessa Copa do Mundo, era moleque, mas tem boas lembranças. Mas eu vou com certeza, eu vou ter, tem amigos jogando, cara. O Luiz, que é aqui da cidade, ele vai jogar, né, mora na cidade vizinha aqui, mas a gente joga junto, treina junto, tá sempre junto, então, pô, um parceiro que vai estar lá. Tem o Yukino, vai jogar, mas vai estar acompanhando lá o evento. E os brasileiros que vão representar a gente lá, né? Eu não lembro o nome de todo mundo. Mas, pô, ele não conseguiu, cara. Ele não vai conseguir jogar porque lá no Japão tava tendo o sistema de... Tem muito pro player no Japão que não vai jogar o Mundial, porque lá pra jogar os Premier tem sistema de sorteio pra você poder jogar o Premier. E mesmo assim vai mais de 1000 player por... E tipo assim, eu acho que ele foi sorteado pra 1 ou 2 eventos e não ia ter como ele conseguir a pontuação pra ir pro Mundial. Teve pro player que não conseguiu a pontuação do Mundial por causa disso, não conseguiu ser sorteado pros Premier que valia a pontuação. Aí é complicado mesmo. Os caras dificultam a vida, né, de quem quer jogar o Mundial. Né? Eu acho que eles limitam a quantidade de jogadores e pra isso eles fazem esse sorteio. Aí o cara que tá farmando ponto não vai conseguir, tipo... Não sabemos quando vai ter outro Mundial no Japão. E muita galera que mora lá no Japão que tem muita vontade de jogar o Mundial não vai conseguir jogar por causa dessa parada. Então, até aí limitar, tudo bem, eu entendo. A gente, se você for parar pra pensar, o regional foi limitado também. Se você não tem inscrição ali nos 6 primeiros minutos, você não teve vaga. Sim. Agora, você fazer um sorteio onde simplesmente o cara ele pode simplesmente não ser sorteado em nenhum Premier. E aí? Sei lá. Mesmo estranho, no caso dele, por exemplo, foi sorteado em 2. E aí? 2 não. Era o que eu ia falar agora. Eu não sei exatamente quantos foram, mas ele disse que chegou a jogar Premier lá. Não sei se foi 1, 2 ou mais do que isso. O que eu sei é que a quantidade que ele jogou não possibilitou ele ter a pontuação pra jogar o Mundial. Aí o cara depender de viajar e ir pra outros lugares pra
conseguir pontuação é complicado, né? Muito, cara. E lá tem... Será que deve ter sido isso, então, que fez, se você olhar a tabela de classificação do Nike, o 13º colocado é o Shoichi Saito, ele é do Japão. Será que o cara foi pros Estados Unidos jogar pra conseguir fechar ponto? Capaz, cara. Capaz. Eu não sei se porque é outro, né, é outro sistema de pontuação de torneio que tem no Japão. Eu não sei se o sistema é o mesmo, mas, pô, se chegou a esse ponto é porque a coisa tá realmente muito feia. E outra, ele vai como espectador, pelo que eu entendi, e aí o que pode depois mandar mensagem pra gente, e aí confirmo depois no próximo cast, talvez, que ele só vai como espectador porque um amigo conseguiu a vaga pra ele. Porque ele não conseguiu por ele. Até pra espectador, é sorteio também. Até pra espectador. Espectador eu vi que foi sorteio, mas cada jogador que tá inscrito, né, quando ele vai receber uma credencial de espectador, se o espectador estiver junto com ele ali na hora. Eu já vi até nos grupos deve ter sido isso, então. pra vender. Eu vi também. Deve ser isso, então. Assim, caríssimo, né, claro. Mas assim, eu falando pra vocês, eu acho que a gente vai ver um Mundial com as mesmas coisas. A gente acha difícil que a gente tenha, a não ser que alguém esteja escondendo muito um deck super, mas eu acho que fora isso a gente não deve ter surpresa, a gente deve ficar ali naquele meio de campo que a gente já tá meio que acostumado desde que saiu Escarlate e Violeta, que vai ser Milve Max, Gardevoir X, Lugia V-Star. Se não surgiu um novo Aldino, é isso aí, né? Arceus com o que cair do fichário se você balançar, sei lá. E aí, eventualmente, aparece uma coisa ou outra, né? Aparece um Tiampalp fazendo uma gracinha, um Palkia que não pegou nenhum Miraidon, alguma coisa assim. Porque, sei lá, acho que o meta, apesar de estar bem definido, você não consegue encontrar um baralho só que faça o que, como o Wesley falou aí agora, o que o Mega Aldino fez, né? Que ali o baralho tava tão definido que você tinha um counter, que não era óbvio, mas você tinha um counter que pegava boa parte do meta, né? E que conseguia jogar contra o resto. Agora que tem muita coisa diferente, que é counterada por coisas diferentes, né? Mais difícil de você conseguir. E eu vou te falar, a gente tá num formato que a gente comentou que a gente queria que tivesse uma grande opção de decks que podem ser jogados, cara. Porque antes era 1000. Só 1000. Depois só Lugia. Pô, agora a gente tem Arceus, tem pelo menos 3 variações de Lost Zone, tem Gardevoir, tem Lugia, tem 1000 jogando ainda. E aí chegou o Tiampal, tem Miraidon, pode não ser assim, mas tem gente que ainda joga de Miraidon, tem gente que joga, tenta botar um controle, tem Tinglu, até variações de Palkia. Tem também até o Dialga, tem algumas listas jogando Dialga Magnezone ali e tal, fazendo uma graça. Então a gente vê que tem, cara, pelo menos uns 6, 7 baralhos diferentes aí pra gente poder comentar. E eu até falei isso algumas vezes, que acho que foi o primeiro torneio que eu narrei, assim, que eu comentei, o Nike, que as partidas não se repetiram. Só teve uma Mirror que foi Gardevoir, acho que na primeira rodada. A segunda rodada foi Gardevoir Lost Zone. Aí só foi trocando baralho. Aí apareceu Lugia, apareceu 1000, apareceu não sei o quê. Só foi aparecendo coisa diferente na stream. Não foi aquela coisa de outra partida de Lugia contra 1000. Outra partida de Arceus contra Lugia. Outra partida de Lugia com não sei o quê. Foi totalmente diferente, sabe? Foi de brasileiro. Teve brasileiro, inclusive. Foi o Ada na primeira rodada. Não foi o Pertusi contra o... O Ada foi na segunda. Isso. É verdade, foi o Pertusi. Não, a Mirror de Gardevoir foi o Pertusi. Isso. Eu lembro que o Ada foi contra a Lost Zone. O deck brincou. Tá uma variedade interessante. Tá que os decks assim não são, que decks divertidos. Mas tá variado. Né? Tá variado e eu gosto do formato assim. Eu acho, inclusive, que a gente vai ter um problema com a velocidade do jogo. Porque a gente teve, né, várias coisas sendo faladas no Nike. Não vou entrar no mérito de quem acha uma coisa ou outra, mas os baralhos estão fazendo muitas coisas por turno, cara. Inclusive, eu acho que isso vai ser algo que vai ser mudado na próxima temporada, hein? De aumentar o tempo, porque, cara, aumentar o tempo de jogo, né? Do jeito que tá, não tem como. Ou você ganha, ou você ganha ali no 2-0, ou você empata. Se fizer 1-1, vai ser empate. É muito difícil conseguir terminar as 3 partidas. Mas eu acho que de Gardevoir, cara, é o nível de decisão que você tem pra tomar. Lost Zone, tem as decisões ali são complicadíssimas, principalmente quando você tá usando o efeito de jogar carta pra zona perdida. E a exemplo, na liga que a gente semanal, o rapaz tava jogando de
com esse deck que foi campeão até do Nike, o Worship Intellion, ele tava... Cara, teve uma hora que eu cheguei pra ele, eu tava de juiz, cara, você tá demorando aí, cara. A gente não pega pesado porque é uma liga que não é oficial, joga com proxy, a gente tá voltando a treinar, então... Mas ele assim, cara, é muita tomada de decisão que eu tenho que fazer aqui. É uma coisa aqui, outra aqui, é muita coisa pra decidir. E, tipo, dava pra ver que ele realmente tava perdido com as decisões, que era realmente muita coisa pra você pensar, e que o tempo é curto pra você tomar essas decisões, sabe? E ainda mais ele que não treinou muito com deck. Então você acaba ficando mais ainda complicado de você tomar decisão de qual carta você vai buscar, qual carta que você vai baixar, se vai evoluir, se não vai evoluir, se vai ligar energia, se não vai... E pensar no turno seguinte, tava jogando com o Lost Zone, que não é uma partida fácil, então você tem essa tomada de decisão e realmente, cara, talvez eles mudem até a regra pra próxima temporada de colocar um tempinho a mais aí. E mesmo treinado, cara, cada situação é uma situação. Verdade. Sobre a Mirror de Gardevoir. Gente, a Mirror de Gardevoir é terrível em relação a tempo. Pô, joguei 4 Mirror de Gardevoir no regional. É muito ruim. Tá demorando demais. O jogo tá ficando cada vez mais complexo. Óbvio que parte da complexidade do jogo é a gente que coloca, né? A gente que elabora e mexe nas listas e aumenta a complexidade das decisões que a gente vai tomar. Só que tá ficando realmente complicado da gente manter o jogo num patamar saudável, eu diria. Então isso também acho que pode ser considerado pro Mundial. Esse baralho aqui é muito forte, mas essas decisões dele tão complexas, estão tomando tanto tempo, que talvez ele não seja uma boa escolha, porque eu vou demorar muito para conseguir fazer as minhas partidas, e aí eu posso acabar empatando muito e não passar. Então esse é um ponto a ser considerado, né? Dito isso, eu ainda acho que vai aparecer pelo menos uma Gardevoir ali em mesa bem baixa no final do Day 2, tá? Isso se não aparecer no top. Não, com certeza. No top, porque querendo ou não, é um deck bom. Se o cara encaixa ali, vai embora, né? Porque o problema é realmente essa questão do tempo, né? A Tem que saber força... administrar o tempo. A força de draw que a Gardevoir tem, cara, é absurda. Então o deck é muito forte. A consistência que isso traz, né? É bem forte mesmo. Sim. E a lista não se modifica muito, sabe? Não teve uma. Outra, assim. A base é praticamente aquela quantidade de cartas ali. Mudou, assim, 2, 3 cartas com a coleção nova. A adição da energia especial. Há quem possa adicionar ali o Luxray, que bate 180 por causa da energia especial ali. Eu tava pensando em colocar no deck também, pra testar por causa de Lugia. Então tem algumas coisas pra você mexer, mas o deck se mantém muito consistente, poucas modificações, então dá pra ainda jogar por muito tempo com Gardevoir. Não, acho que é isso, né? É isso. Vamos aguardar o Mundial aí. Quando ele acontecer, a gente vai trazer aqui em primeira mão pra você todas as informações sobre o que a gente conseguiu ver e acompanhar do Mundial de TCG em 2023. Aproveitando, antes da gente ir pro Running da semana, eu queria trazer aqui que a gente tem uma mensagem do nosso ouvinte, o Luiz Cláudio, aí da Terra do Cato, que na semana passada eu tinha falado sobre o Running da Xera, da Iono, com uma mão de 0 cartas, e ele pegou e levantou aqui um ponto, que também tem uma outra situação em que ela não vai funcionar. Se você tiver só com a Xera na mão e o seu oponente tem a Milotic em campo, você também não vai poder usar. Porque a Milotic faz com que ele não coloque nenhuma carta no fundo do deck. Você não tem mão, então a Xera continua não funcionando. Aí ele me perguntou, mas se eu peguei e anunciei a Iono nessa situação, em que ela não vai funcionar, porque eu não tenho mão, meu oponente tem a Milotic, eu tô com a mão zerada. O que acontece? Aí eu expliquei, né? E aí fica a questão para todo mundo. Ela vai voltar para sua mão, porque é uma jogada ilegal, né? Ela não pode acontecer, então ela volta para sua mão, porque você não podia ter jogado a Iono. Mas não tá escrito nela lá que interessante. É só se não embaralhar a carta? Então, nesse caso, que assim, se eu não só tenho a Iono na minha mão e meu oponente não tem nada na mão dele, ninguém coloca a carta no fundo do deck, então ela não funciona. Mas ela diz lá, se qualquer jogador colocou alguma carta desse jeito no fundo, aí... Então, mas a minha mão é 0, além da Iono. Não tem nada, eu não vou colocar nada no fundo do deck. Então, mas e se o oponente não tiver carta na mão, ele não coloca no fundo do deck, então a carta não funciona. Entendeu, Eze? Não, eu entendi, pô. Só que a questão é que, né, eu não sei se foi realmente a dúvida do cara de gastar o apoiador do turno, mesmo ela tendo efeito ou não, mas eu acho que não tem isso no Pokémon, né? A dúvida é se ele... não tem efeito, ela... Então, sim. O ponto era esse. Ele, por exemplo, ele tá sem mão.
não reparou que o oponente tá com a Milotic lá, ele anunciou a Iono. Aí, pô, eu não tenho mão, meu oponente não tem mão, não vai nada pro fundo do deck, ninguém compra nada do topo, beleza. A carta não teve efeito. O que aconteceu? Eu gastei o apoiador, ele foi pro descarte? Ou foi jogado à toa? Não foi jogado à toa, ele vai retornar pra sua mão porque é uma carta sem efeito, ela não foi jogada. Você não pode usar uma Só carta deu que não tem conhecimento de efeito. uma carta pro oponente. Exatamente. Ele já tá ciente que no próximo turno ele vai tomar uma Iono. Ou não, tá com a né? Milotic, Se tá com a Milotic, não vai. Não, aí pode porque você vai ter carta, né? Mas o cara não mexe na mão, só Mas você. se qualquer jogador. Então, mas aí o oponente não vai poder mexer. Você vai, mas ele não. Ele não vai tomar a Iono, só você que vai se beneficiar. Porque a Milotic vai fazer com que ele não... Beleza, compra suas cartas aí, mas eu não vou fazer nada aqui, entendeu? Ele não vai mexer na mão do oponente. Show de bola. É bom. Mas é porque ainda tem a situação que, tipo, no live, essa situação dificilmente você vai perceber que ela possa acontecer, porque ele não dá nem a opção de você clicar na carta. Ou pelo menos não deveria, né? Aí não dá a opção de você clicar na carta, e é por isso que, tipo, no físico muita coisa acontece confuso. Tem essa confusão. Então vamos lá pro ruling dessa semana. Na semana passada, o que eu deixei de pergunta foi, aproveitando essa interação de mão com zero cards e tudo mais, sobre o que aconteceria com o Skalkabilly X. Eu baixei no começo do meu turno ali um Skalkabilly, terminei o meu turno sem cartas na mão, e aí, posso ativar ou não a habilidade? Lembrando que eu tô lá no meu primeiro turno. Então vamos lá, o que diz a habilidade do Skalkabilly? A habilidade já com a errata, né, com a correção. Uma vez durante o seu primeiro turno, você pode descartar a sua mão e comprar 6 cartas. Você não pode usar mais de uma habilidade Skulk and Seize durante o seu turno. Apesar de não ter cartas na sua mão, uma mão de 0 cartas é sempre uma mão ainda. Então, mesmo que você não tenha cartas na mão, você pode ativar a habilidade dele. Você não vai descartar nada, mas aí você ainda vai comprar as 6 cartas. Beleza? Para a semana que vem, a pergunta que eu vou deixar a gente trouxe, né, de volta no formato atual a recuperação de energia superior. Você descarta ali 2 cartas e recupera até 4 energias básicas para sua mão. Mas e se no meu primeiro turno eu quiser usar a recuperação de energia superior só para descartar as energias? Meu descarte está vazio, eu só quero descartar a coisa para lá. Eu posso? A resposta na semana que vem aqui no Dragon News Podcast. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam o nosso cast de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí das notícias, tudo que a gente comentou. Espero que tenha sido divertido para vocês também. E, bom, vão acompanhando aí que muita coisa legal vai acontecer. Estamos chegando ao nosso programa de número 100. Vai ser muito especial para todos nós aqui. A gente está muito feliz com isso. E espero que vocês gostem do programa que a gente vai preparar para vocês. Eu sou Alan Cruz, do Catuplay. Você me encontra nas redes sociais do canal Catuplay. Estarei transmitindo o Mundial para vocês, então me acompanhem, porque eu acho que vai ser legal pra caramba pra gente trocar essa ideia e acompanhar e assistir junto o que vai rolar no Mundial de Pokémon TCG. E é isso, beijo no coração de todo mundo e até semana que vem. Isso aí, mais uma vez, obrigado de novo pelo convite, que já tá deixando de ser convite, né? Tô quase sendo intimado, hein? Vou entrar com a documentação do Uso Capião em breve. Eu já nem mando assim, você pode, a gravação hoje. Mas é isso aí, brigadão. Qualquer coisa tamo aí, vocês podem me encontrar lá no Instagram também, @MrWesley. E é nóis. É isso aí, pessoal. E esse podcast foi um oferecimento da Geek Shop Oficial. Acesse lá www.geekshopoficial.com.br e usa o cupom DRAGONEWS5 para ganhar 5% de desconto nas suas compras de cartas avulsas, produtos selados, acessórios e muito mais. Não esquece de dar uma olhadinha também nas condições para ganhar frete grátis. E você pode também me encontrar nas redes sociais em @JoãoAlcim e seguir o Dragon News em @DragonNews_pod, tanto no Twitter quanto no Instagram. Tá a fim de mandar uma mensagem um pouco mais comprida ou um feedback ali pra gente? Manda lá para dragonnews.podcast@gmail.com. É isso aí e até semana que vem.